Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para poder auxiliar nos seus estudos. Gente, não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem contigo. Vamos aqui agora, pessoal, para a nossa segunda aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, né? Opa, volume 3, assim não, eu estava no 2 até agora, acostumei. Volume 3 aí que trata do conhecimento de mundo, tá? Então, sempre importante aí assistir todas as aulas, tá, pessoal? Pega o referencial número 1, pega o referencial número 2. Eu tenho links lá com 23 aulas do primeiro, 16 aulas do segundo. Agora estamos aqui pro terceiro volume do referencial curricular. Legal para poder pegar tudo para tá bem preparadinho aí pro concurso, tá bom? Lembrando, pessoal, que as aulas são todas gratuitas. Estou aí com mais de 200 aulas no canal, todas gratuitas. Então, ajuda pra caramba aí. Pede pros amigos, pede pros parentes se inscrever no canal junto com vocês. Fala para desativar o sininho, né? Quem não tá interessado no concurso, para não ficar recebendo notificação. Mas pelo menos se inscreve, que ajuda bastante, tá? O professor faz aqui com todo carinho. Não recebo nada, não tenho patrocínio, não tenho nada. Então, as inscrições ajudam bastante, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade aqui na última aula, a gente estava falando sobre a presença do movimento na educação infantil, né? A gente está falando sobre movimento, e aqui a presença do movimento na educação infantil, né? Ideias e práticas aí correntes no dia a dia. A gente vai dar sequência aqui com a segunda parte. No berçário, um exemplo típico dessas práticas, tá? Gente, ó, fica meio fora de contexto, mas é só pegar a primeira aula, tá? Que eu tô dando sequência, tá? Então não dá para eu reexplicar tudo aquilo que eu já expliquei na outra. Então vou só continuar. No berçário, por exemplo, um exemplo típico, ó, já soltei a primeira pérola aqui, ó. Por exemplo, um exemplo, né? No berçário, um exemplo típico dessas práticas são as sessões de estimulação individual de bebês, que com frequência são precedidas por longos períodos de confinamento no berço. Então, assim, a gente está falando sobre movimentos, que muitos professores aí, coíbem essa questão do movimento na sala, por achar que o movimento, ele gera bagunça, gera desordem, também tira a segurança do bebê, quando na verdade o movimento, gente, é essencial aí para o aprendizado, para o desenvolvimento da criança, tá? Então era disso que a gente tava falando. E aqui tá falando assim, às vezes o professor fala assim, vou estimular o movimento do bebê. Depois de um puta tempo que o bebê tá lá dentro do berço, 1 hora, 2 horas, 3 horas dentro do berço, vou estimular. Gente, tem que estimular o tempo todo. Não é você ter 1 hora para estimular o movimento do bebê, tá? Tem que deixar eles livres. Nessas atividades, o professor manipula o corpo do bebê, esticando, encolhendo seus membros, fazendo descer ou subir colchonetes e almofadas, né? Ou fazendo sentar durante um tempo determinado. A forma mecânica pela qual são feitas as manipulações, além de desperdiçarem o rico potencial de troca afetiva que trazem esses momentos de interação corporal, deixa a criança numa atitude de passividade, desvalorizando as descobertas e os desafios que ela poderia encontrar de forma mais natural em outras situações. Gente, então assim, o professor, eu também já falei isso na outra aula, ele mecaniza muito coisas espontâneas. Por exemplo, vamos trabalhar aqui a estimulação individual do bebê. Olha, levanta a perninha, baixa a perninha. Gente, é uma coisa tão mecanizada que a criança ela não entende aquilo que está fazendo. E a criança ela começa a se tornar passiva. Ela só vai mexer a perna no braço quando alguém estiver ali com ela, tá? Então tem que deixar a criança livre para explorar o seu corpo, para se movimentar, para se mexer, para subir e descer de almofada, sem que o professor determine que é a hora para aquele tipo de coisa, tá? O movimento para a criança pequena significa muito mais do que mexer as partes do corpo ou deslocar-se do espaço, né? A criança ela se expressa e se comunica. Eu até hoje, vocês podem ver que eu o tempo inteiro mexendo as mãos. Eu uso até hoje os gestos para me comunicar, né? Então a criança ela se comunica muito por meio dos gestos, das mímicas faciais, né? Careta, sorriso, né? Carinha feia. E interagem utilizando fortemente o apoio do corpo. Então a criança ela se interage muito com o corpo. A dimensão corporal ela integra-se ao conjunto da atividade da criança. Então é muito mais do que simplesmente mexer as partes do corpo, tá? A movimentação ela faz parte da vida da criança, da comunicação da criança, da interação dela com o mundo. O ato motor faz-se presente em suas funções expressiva, instrumental ou de sustentação, às posturas e aos gestos, tá? Então o ato motor aí, ele está presente em todas essas expressões aí, todas essas funções, tá bom? E isso precisa ser muito valorizado.
Quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o significado dos seus movimentos e expressões, auxiliando-as na satisfação de suas necessidades. Então, o bebezinho, quando ele quer uma chupeta, um brinquedo, ele vai esticar a mão, ele vai fazer assim, né? Ó. E aí o professor, o adulto próximo ali, ele tem que saber interpretar esses gestos da criança. Então, quanto menor a criança, mais ela precisa da interação com o adulto. E ela vai fazer isso através dos gestos, porque ela não sabe falar ainda, não sabe pedir, tá bom? À medida que a criança cresce, o desenvolvimento de novas capacidades possibilita que ela atue de maneira cada vez mais independente sobre o mundo à sua volta, ganhando maior autonomia em relação aos adultos. Então, à medida que a criança vai crescendo, né, ela vai descobrindo novas capacidades ali e tal, inclusive ela vai aprendendo a falar, então ela aprende mais a se comunicar com a boca do que propriamente aí com os gestos. Pode-se dizer que no início do desenvolvimento predomina a dimensão subjetiva da motricidade, que encontra sua eficácia e sentido principalmente na interação com o meio social, junto às pessoas com quem a criança interage diretamente. Então, assim, no começo da vida, né, a criança ela vai encontrar ali uma dimensão subjetiva, né, na motricidade. Por quê? Porque é a única forma que ela encontra de se comunicar com o mundo, tá? Por isso que é importante, principalmente com os adultos ali que estão à sua volta. Então a motricidade, né, a movimentação, ela acaba se tornando a principal função, a principal interação com o meio social, até que ela aprenda a se comunicar verbalmente também. É somente aos poucos que se desenvolve a dimensão objetiva do movimento, que corresponde a competências instrumentais para agir sobre o espaço e meio físico. Então, assim, gente, é só com o tempo e aos poucos aí que a criança vai realmente compreendendo formas mais avançadas de interagir através dos gestos, tá? Então, assim, no começo a criança faz assim, ela se mexe, ela chora, ela esperneia. Com o tempo, ela vai descobrir formas mais avançadas. Por exemplo, assim, vem papai, vem mamãe, né? São formas mais avançadas ali de trabalhar com gestos. Isso se dá aos poucos, tá? Não é do dia para noite. O bebê que se mexe descontroladamente ou que faz caretas provocadas aí por desconforto, terá a mãe e nos adultos, terá na mãe e nos adultos responsáveis por seu cuidado e educação, parceiros fundamentais para a descoberta dos significados desses movimentos, tá? Então a criança que ela se mexe muito ali e tal, faz careta, né, quando tá incomodada com alguma coisa aí, ela vai ter, vai ver assim, a mãe e as pessoas que cuidam dela ali mais próximo como os responsáveis ali por atender às suas necessidades. Então vai ser os seus parceiros fundamentais aí. Aos poucos esses adultos saberão que determinado torcer de corpo significa que o bebê está, por exemplo, com cólica, ou que determinado mexer ele está com fome, ou que ele está com sono. Aí devagarinho o adulto também vai começando a descobrir o que significa cada gesto, cada movimento da criança. Assim, a primeira função do ato motor está ligada à expressão, permitindo que desejos, estados íntimos e necessidades se manifestem, tá? Então, a primeira função aí da criança se mexer realmente está ligado à expressão, tá? Logo em seguida, a interação, quando a criança perceber que cada vez que ela fizer um determinado gesto ali, ela vai ser atendida de alguma forma. Mas é importante lembrar que a função expressiva ela não é exclusiva do bebê, tá? Ela continua presente mesmo com o desenvolvimento das possibilidades instrumentais do ato motor. Mesmo quando a criança ela vai crescendo um pouco mais, ela vai utilizar também as expressões gestuais aí. Desculpa, pessoal. Vai utilizar também os gestos como expressões, né? Forma de se expressar. Falei errado aqui, ficou meio redundante. É frequente, por exemplo, a brincadeira de luta entre crianças de 5 ou 6 anos, situação em que se pode constatar o papel expressivo dos movimentos, já que essa brincadeira envolve intensa troca afetiva. Olha, gente, quase que eu ri aqui lendo essa frase, porque na verdade os pega pra capar ali, né, das crianças, se dá por disputa de brinquedo, normalmente por disputa de território, por um sentimento de egocentrismo, né? É meio difícil eles brincar de luta no sentido de brincadeira, gente, é mesmo no sentido ali de porrada mesmo, tá?
Do tipo, né, você pegou meu TT, pegou meu brinquedo, né, mas tá bom, aqui tá falando sobre troca afetiva, né, essa afetividade aqui na prática. Eu trabalhei aí, quem não acompanhou minhas outras aulas, eu trabalhei com creche 3 anos e meio no começo da minha carreira. Essa troca afetiva aqui é uma afetividade meio agressiva, viu, não tem muito a ver com afeto de carinho, não. A externalização de sentimentos, emoções e estados íntimos poderão encontrar na expressividade do corpo um recurso privilegiado, tá? Mesmo entre adultos, isso aparece frequentemente em conversas, em que a expressão facial pode deixar transparecer sentimentos como desconfiança, medo ou ansiedade, né? Medo, ou ansiedade, assim, né? Vai, marca logo aquele gol, indicando muitas vezes algo oposto ao que está se falando. Então, aquela brincadeira que a gente sempre faz, a pessoa fala um negócio e a gente só acredita, a gente, sei, tô entendendo, ou então a pessoa fala, não, eu tô tranquilo, cara, tô suave, mano, cara, não, tô de boa, e a cara dele tá dizendo uma coisa, né, meu, e eu, né, tipo, você vai num brinquedo lá de parque de diversões lá, não, filho, eu tô tranquilo, tô suave, né? Jesus, né? Então são expressões assim que a pessoa fala uma coisa, mas que a cara dela tá deixando claro que é outra coisa, né? Ou quando, por exemplo, no caso dos homens aí, né, que são casados como eu, que a esposa fala assim, depois a gente conversa, e aí a gente fala, não, tá tudo bem, né? E já assim, meu, o cara já tá, né, já tá sabendo ali que o rei vai comer à noite, né? Então são situações que a pessoa diz assim, não, tá tudo bem, mas você olha pra pessoa e fala assim, meu, tá tudo bem o quê, mano? Quer matar o outro fulano ali. Então até os adultos, eles usam muito essas expressões, assim, não conseguem fugir muitas vezes daquilo que pensa, né? Pensa uma coisa, fala outra, mas a cara transparece ali o que a pessoa tá pensando. Outro exemplo é como os gestos podem ser utilizados intensamente para pontuar a fala, por meio de movimentos das mãos e do corpo. Eu, por exemplo, né, pessoal, que parece que eu estou mexendo uma massa de bolo, de pão ou de pizza com a mão aqui enquanto eu falo, né, o tempo todo. Cada cultura possui seu jeito próprio de preservar esses recursos expressivos do movimento, havendo variações na importância dada às expressões faciais, aos gestos e às posturas corporais, bem como nos significados atribuídos a eles. Então assim, pessoal, cada cultura, cada sociedade, cada grupo, né, tem um jeito próprio de preservar aí os recursos expressivos aí do movimento, tá? Por exemplo, tem a cultura do grupo de dança, um grupo de esportistas, né, e dentre outros tipos aí. Tem uma forma ali de colocar, né, seus movimentos, ou seja, ó, tipo, ó, movimento para mim é dança, olha, movimento para mim é salto, movimento para mim é corrida. Então cada grupo aí ele tem a sua forma de expressar também os movimentos, tá? Cada cultura. Havendo aí variações na importância dada, né, às expressões faciais, por exemplo, um comediante, ele usa muita careta, né, e por aí afora. Aos gestos, posturas corporais, tá? Então de acordo com os grupos aí, vai tendo aí, criando sua própria cultura e vai dando as suas expressões próprias aí, bem como nos significados atribuídos a eles, né? É muito grande a influência que a cultura tem sobre o desenvolvimento da motricidade infantil, não só pelos diferentes significados que cada grupo atribui a gestos e expressões faciais, como também pelos diferentes movimentos aprendidos no manuseio de objetos específicos presentes na atividade cotidiana, como pás, lápis, bolas de gude, corda, estilingue, né? Oh, estilingue, mano. Puta, meu, não acredito que os caras escreveram isso aqui num referencial curricular. Mano, trágico, hein? Então a cultura, gente, ela tem uma influência muito grande aí sobre o desenvolvimento da motricidade, tá? Não apenas pelos significados, mas também pelos diferentes movimentos aprendidos, né? Inclusive os objetos, né? O manuseio de objetos aí também vai, que nem a bola de gude, você vai jogar, você faz assim, né, ó, com o dedinho, então você vai aprendendo, né, esse movimento aqui de alavanca, né, com o dedo. Deixa eu ver outro aqui, a corda, né, ó, que você, né, eu tenho que explicar mais ou menos com as mãos aqui em cima, ó, você vai girando assim para poder pular a corda, ou quando vai aquela corda de 2, né, que vai batendo para frente, assim. Gente, quando eu era criança tinha muito um brinquedo que eu era apaixonadérrimo, meu, que era o vai e vem.
né? E o vai e vem era quem é mais velho sabe, né? Que você pegava assim, abria, e aí o negócio ia de um lado pro outro. Gente, era muito legal, era um brinquedo muito bacana, né? Bola de gude, corda, né? Paz, lápis, né? Nada de estilingue, pelo amor de Deus. Quem foi o insano que colocou estilingue no referencial curricular? Pelo amor de Deus. Mas se cair na prova estilingue, gente, ó, tá no referencial curricular, tá? Tá a prova lá, você tem que pôr, tá? Então, às vezes, você vê o professor indignado aqui, chega na prova, fala do estilingue, você fala, não, estilingue não. Gente, o estilingue tá aqui no referencial. O que vale é o que tá no referencial, tá? Não sei quem foi, me perdoa, o doente mental que colocou estilingue aqui, mas se tiver lá na prova o estilingue, tem que considerar certo, tá? Os jogos, as brincadeiras, a dança e as práticas esportivas revelam, por seu lado, a cultura corporal de cada grupo social. Eu falei isso um pouquinho atrás aí, né? Constituindo-se em atividades privilegiadas nas quais o movimento é aprendido e significado, tá? Não tem muito o que explicar aqui, mesmo até porque eu já falei sobre essa questão, tá? De grupos aí de cultura corporal, como dança, né? Práticas esportivas, entre coisas afora. Dado o alcance que a questão motora assume na atividade da criança, é muito importante que, ao lado das situações planejadas, especialmente para trabalhar o movimento em suas várias dimensões, a instituição ela reflita sobre o espaço dado ao movimento, né, em todos os momentos da rotina diária, incorporando aí os diferentes significados que lhes são atribuídos pelos familiares e pela comunidade. Então, assim, dado o alcance da questão motora na aprendizagem da criança, a instituição ela precisa repensar aí os espaços, os tempos, né, oferecidos para esse tipo de atividade também, e passar para a comunidade a importância, né, dessas atividades, tá? Porque que a escola trabalha isso. Nesse sentido, é importante que o trabalho ele incorpore a expressividade e a mobilidade própria das crianças. Assim, o grupo disciplinado, pessoal, não é aquele que todos se mantêm quietos e calados, mas sim um grupo em que vários elementos se encontram envolvidos e mobilizados pelas atividades propostas. Então, mesmo com um intenso movimento, constante movimento ali, a sala pode ser uma sala disciplinada, porque aqueles movimentos, por exemplo, não desrespeitam o outro colega, não é uma coisa que atrapalha a aula dos outros colegas, não interfere no limite de ninguém. Então, muitas vezes ali é uma sala disciplinada. Agora, muitas vezes é uma sala que todo mundo fica ali parado, quieto, ninguém fala nada, não faz bagunça, mas é uma sala indisciplinada. Por quê? Porque o professor passa atividade e as crianças não realizam, tá? Então, muitas vezes aí a sala disciplinada não é aquela que fica toda quietinha ali, tá? Muitas vezes é uma sala em que os alunos têm ali muita movimentação, mas que eles, por exemplo, conhecem ali, respeitam os tempos de aprendizado, tudo, e aprendem, inclusive, através dos movimentos. Os deslocamentos, as conversas e as brincadeiras resultantes desse envolvimento, eles não podem ser entendidos como dispersão ou desordem, e sim como uma manifestação natural das crianças. Já eu venho falando isso desde a primeira aula, então não vou nem explicar, tá? Então, assim, crianças em constante movimento, isso aí não pode ser entendido como desordem, a menos que eles estejam correndo, gritando pela sala ali, aí realmente o professor tem que dar uma intervida ali. Mas, normalmente ali são situações em que a criança, ela vai... quando ela está em constante movimento, né? Às vezes até uma correria ali no parque e tudo, pode ser uma brincadeira de pique-pega, então não pode ser entendido ali como desordem ou bagunça. Compreender o caráter lúdico e expressivo das manifestações de motricidade infantil poderá ajudar o professor a organizar melhor a sua prática, né? Levando em conta as necessidades das crianças. Uma vez que o professor, gente, entende aí as necessidades da criança, dela trabalhar a motricidade através do movimento, né? Do correr, do pular, né? Do gesticular, então, compreendendo esse caráter lúdico aí expressivo, isso pode ajudar bastante o professor no seu trabalho também, tá? Que aí ele vai procurar buscar aí metodologias de trabalho que beneficiem esse contato das crianças com a movimentação, e as crianças vão aprender ali com maior prazer também, né? Beneficiando sua aprendizagem. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar aqui, ó, a gente fechou essa questão aqui da presença do movimento na educação infantil, e a gente vai começar a trabalhar com a criança e o movimento, tá? Deixa eu só salvar aqui o documento. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui agora com a criança e o movimento, tá? E aí a gente vai falar sobre o primeiro ano de vida. Nessa fase predomina a dimensão subjetiva do movimento, pois são as emoções
o canal privilegiado de interação do bebê com o adulto e mesmo com outras crianças. Então, gente, é tudo muito repetitivo, chega até a hora que chega a ficar encher o saco, sabe? Assim, eles ficam repetindo muito, né, de uma temática para outra. Então, assim, na fase de bebês, né, que predomina bastante a dimensão subjetiva do movimento, ou seja, é somente através do movimento que eles se expressam, que eles expressam suas emoções, que eles se comunicam com os adultos e com outras crianças também. O diálogo afetivo que se estabelece com o adulto, caracterizado aí pelo toque corporal, pelas modulações da voz, por expressões cada vez mais cheias de sentido, constitui-se em espaço privilegiado de aprendizagem. Então, o bebê ele está em constante estado de aprendizagem quando ele está ali gesticulando, interagindo com o adulto através da gesticulação, às vezes até pegando, apertando, né? Até a voz mesmo, né, quando ele grita ali, porque ele não sabe falar. Então tudo isso aí é um constante estado de aprendizagem, porque mostra que a criança está evoluindo ali na sua comunicação. A criança imita o parceiro e cria suas próprias reações. Balança o corpo, bate palmas, vira ou levanta a cabeça. Então quando a criança está em contato com outra criança ou com o adulto bate aquela palminha. Se a criança ela quer imitar aquilo, ela vai aprendendo aos poucos. Então ela está ali sempre em estado de imitação e a partir daí ela começa a evoluir e criar seus próprios gestos também. Ao lado dessas capacidades expressivas, o bebê ele realiza importantes conquistas no plano da sustentação do próprio corpo, né, representadas aí em ações como virar, se rolar, sentar. Tá? Então a criança ela vai aprendendo ali, vai evoluindo também os seus movimentos, né, como rolar, sentar. Não é nada coisa de cachorro, não, viu? Rola, senta, levanta. Não, ela vai fazer isso sozinha. Essas conquistas antecedem e preparam o aprendizado da locomoção, o que amplia muito a possibilidade da ação independente. Então, a partir do momento que a criança começa a rolar, já consegue rolar, levantar, logo ela vai estar engatinhando também e mais para frente andando. É bom lembrar que antes de aprender a andar, as crianças podem desenvolver formas alternativas de locomoção, como arrastar-se ou engatinhar. Acabei de falar. Ao observar um bebê, pode-se constatar que é grande o tempo que ele dedica a explorações do próprio corpo, ficando olhando para as mãos paradas ou mexendo diante dos olhos, né? Pega os pés, diverte-se em mantê-los sob o controle das mãos, como que descobrindo aquilo que faz parte do seu corpo e o que vem do mundo exterior. Então a criança vai descobrindo ali seu próprio corpo, né? Ele passa muito tempo em contato com seu próprio corpo e a partir dali também começa a descobrir contato com coisas que não fazem parte do seu corpo ali, mas que está próximo dele. Pode-se também notar o interesse com quem investiga os efeitos dos próprios gestos, né, sobre objetos do mundo exterior, por exemplo, puxando várias vezes a corda de um brinquedo que emite um som, ou tentando alcançar com as mãos o móvel pendurado sobre o berço, né, aquele móvel, né, que você compra para criança, assim, coloca em cima do berço e ele vai mexendo, né? Ou seja, também repetindo seus atos, buscando testar os resultados que possuem, tá? Então a criança ela vai estar sempre em constante repetição ali dos seus gestos, né? Buscando para ver se sempre vai ter o mesmo resultado ali. Essas ações exploratórias, elas permitem que o bebê descubra os limites e a unidade do próprio corpo, conquistas importantes no plano da consciência corporal. Então a criança ela vai descobrindo ali os limites do seu corpo, até onde a mãozinha alcança, até onde o pezinho alcança, e por aí depois ela vai ganhando mais, evoluindo, né, nesses movimentos. As ações em que procura descobrir o efeito de seus gestos sobre os objetos propiciam a coordenação sensório-motora, a partir de quando seus atos se tornam instrumentos para atingir fins situados no mundo exterior. Então, assim, a criança ela vai descobrindo a coordenação sensório-motora a partir do momento que ela vai descobrindo que os braços, as pernas dela, os órgãos dela começam a alcançar coisas além do corpo, né? Então ela começa a ter contato com coisas além do corpo. Então é aí onde vai se trabalhando a coordenação sensório-motora. E aí os braços e as pernas se tornam instrumentos aí a fim de atingir daí, né, objetos aí situados no mundo exterior, né, fora do corpo dela. Do ponto de vista das relações com o objeto, a grande conquista do primeiro ano de vida é o gesto de preensão, né, o qual se constitui um recurso com múltiplas possibilidades de aplicação. Eu acho que está errado aqui, pessoal. Na hora de eu editar, eu devo ter digitado errado. Deve ser de compreensão aqui, tá? Apreensão não. Então, do ponto de vista das relações com o objeto, aí é a criança ter essa compreensão, né, sobre o que significa aquilo, né, a partir do momento que ela consegue alcançar também. Aquisições como não, é preensão mesmo, gente, tá? É preensão mesmo, é o ato de agarrar, tá?
Então, assim, do ponto de vista das relações, a grande conquista no primeiro ano é o gesto de agarrar, tá? De preensão aqui. Eu pensei que tinha cortado ali, mas é isso mesmo, tá? O ato de preensão, de agarrar as coisas, né? De conseguir segurar. As aquisições, como a apreensão, né? E a locomoção, elas representam importantes conquistas no plano da motricidade aí objetiva. Quando o bebê realmente ele vai adquirir também aquela habilidade em se locomover também. Consolidando-se como instrumentos de ação sobre o mundo, aprimoram-se conforme as oportunidades que se oferecem às crianças de explorar o espaço, manipular objetos, realizar atividades diversas e desafiadoras. Então essa apreensão e a locomoção, elas aí vão se consolidando aí como instrumentos importantíssimos no desenvolvimento da criança, tá? Quando eles se tornam instrumentos de ação sobre o mundo. É curioso lembrar, tá, só mais uma coisa, eles também se aprimoram, né, conforme as oportunidades que se oferecem às crianças. Então, quanto mais oportunidades se oferece, mais a criança ela vai aprimorando esses instrumentos também, tá? Gente, tá me dando um soluço aqui, não vou pensar que é arroto, não, é soluço mesmo, bebendo muita água e falando bastante. É curioso lembrar que a aceitação da importância da corporeidade para o bebê é relativamente recente, pois até bem pouco tempo prescrevia-se que fosse conservado numa espécie de estado de crisálida durante vários meses, envolvido em coeiros, né? Quem sabe o coeiro, né? É aquele pano grande de flanela que você enrola o bebê e deixa o bebê travado ali, né? E faixas que o confinavam em uma única posição, tolhendo completamente seus movimentos espontâneos. Gente, até pouco tempo, olha só, gente, como que era uma coisa absurda, né? Por isso que as crianças demoravam tanto para se desenvolver. Certamente esse hábito traduzia um cuidado, uma preocupação com a possibilidade do bebê se machucar ao fazer movimentos para os quais sua ossatura e musculatura não estivessem ainda bem preparadas. Porém, a criança ia crescendo bastante ali e o pessoal ainda insistia nisso. Por outro lado, ao proteger o bebê dessa forma, se estava impedindo a sua movimentação. Não tendo como interagir com o mundo físico e tendo menos possibilidades de interagir com o mundo social, era mais difícil se expressar e se desenvolver as habilidades necessárias aí para uma relação mais independente com o ambiente. É aquilo que eu falei, né? A criança ela demorava muito mais para começar a se comunicar com o mundo, né? Se desenvolver. Por quê? Porque ela passava muito tempo ali presa, né? Do tipo, ai, nossa, o ossinho dele vai quebrar se ele se mexer. Então, assim, é muito recente essa questão aí da corporatividade do bebê, né? De você trabalhar essa corporeidade, né? Trabalhar essa corporeidade do bebê, deixar ele se movimentar. É muito recente isso. Até então o pessoal achava que o bebê tinha que ficar preso. E isso atrasava bastante, retardava bastante o seu processo aí de desenvolvimento, tá? A gente vai ficar por aqui porque a gente vai agora para crianças de 1 a 3 anos, né? A gente falou aí a criança e o movimento, falamos aqui sobre o primeiro ano de vida. Agora a gente vai aí para as crianças de 1 a 3 anos. Então a gente vai deixar para a próxima aula porque já deu tempo, tá? Não esqueçam de se inscrever, de dar aquela curtida positiva. Bons estudos e até a próxima aula.